Estamos vivendo em um regime de controle extremamente sutil. Em vez de mostrar sua força e nos reprimir, na verdade a gente é seduzido, a gente é convencido e a gente vai sendo levado de um lado para o outro sem perceber para onde a gente está indo. E quando a gente percebe, já passou muito tempo da nossa vida, já vemos muitas coisas e acabamos não nos dando conta de quem que então de fato está nos controlando. Bem, pelo menos essa ideia, né, uma ideia que eu encontrei no primeiro capítulo aqui do livro A Crise da Narração, do Byung-Chul Han, e eu quero compartilhar aqui algumas reflexões com vocês a partir desse primeiro capítulo. Ele vai falar sobre essa enxurrada de informação que é, né, da nossa sociedade atual, a sociedade digitalizada, a sociedade digital, como a gente pode chamar, e isso que o Byung-Chul Han vai chamar de um regime da informação. Como esse regime, ele tende a nos controlar de uma maneira que, em vez de nos forçar, ele nos seduz. E em vez da gente se sentir forçado a fazer coisas, acabamos fazendo voluntariamente. Então nesse vídeo eu vou dividir ele em 3 partes para poder ser um pouco mais didático, né? E as 3 partes vão ser a transformação da percepção, sobre o domínio invisível e sobre o reequilíbrio. Bem, então vamos começar. Bem, a ideia geral do livro é falar como que a narrativa ou a narração está se perdendo ao longo do tempo. Mas para poder começar, no primeiro capítulo ele vai falar sobre essa transformação da percepção. E o que ele está querendo então apresentar, né, o que ele está trazendo aqui enquanto essa transformação da percepção. Ele vai dizer como que, de acordo com a tecnologia foi se desenvolvendo, as tecnologias de informação e comunicação, né, as TDICs, foram se desenvolvendo, cada vez mais a gente vai se vinculando a essas tecnologias e se conectando às redes. A gente fala entrar na internet. Hoje a gente nem entra mais na internet, já estamos vivendo na internet e a gente não se desconecta. A não ser quando em algum momento ou outro a gente fica sem sinal, seja porque caiu a internet de casa ou caiu a internet, sei lá, né, o 3G, 4G, 5G, e aí a gente se desconecta. Mas, de maneira geral, a gente está conectado o tempo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto importante em que a gente já começa a perceber esse fator da onipresença da tecnologia ou dessa onipresença da internet, que seria essa onipresença das redes nas quais nós estamos conectados a todo tempo. Então você agora está aqui me assistindo e ao mesmo tempo você está no celular, você está em outra aba, você está conectado a uma série de outras pessoas, a uma série de outros conteúdos, a uma série de outras redes, né, que elas estão também disputando algo muito importante chamado atenção. Então, a atenção, ela começa a ser fragmentada, né? Ela começa a ser fragmentada e é interessante, tem um livro chamado Hiperativos, abaixo alguma coisa do déficit de atenção, não lembro agora exatamente, do Christopher Turk, né? Um filósofo alemão. E lá ele vai falar, né, sobre como que nós, enquanto espécie, temos essa atenção que ela é multitarefa, como a gente chama hoje em dia, né, seria esse multitasking, e ao longo da nossa história, a gente vai começando a desenvolver, da nossa história enquanto espécie, né, a gente vai começando a desenvolver a nossa capacidade de se concentrar, ou seja, dessa atenção dedicada. Só que, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente chega nesse ponto mais próximo aqui do século XX, começo do século XXI, final do século XX, começo do século XXI, e aí a gente desenvolve as tecnologias digitais, mais especificamente uma importantíssima chamada internet. Então, com a internet, e cada vez mais ela fazendo parte do nosso cotidiano, a nossa atenção, que nesse período até o começo do século XX, ela tinha maior possibilidade de ser dedicada a certos objetos, porque a distração não era algo tão comum. Então a gente começa a ter a nossa atenção disputada por uma série de redes, por uma série de objetos, por uma série de fontes, né, que está buscando disputar a nossa atenção. Então é isso, né, que aqui o Byung-Chul Han vai falar, que é importante, né, para a gente ver como um diagnóstico do nosso tempo, essa fragmentação da nossa atenção. Essa fragmentação da atenção é um ponto fundamental para que a gente, então, começa a entender como que esse regime opera. Porque é importante que a gente não tenha a nossa atenção concentrada, porque se eu não paro para pensar, para refletir, para analisar,
então eu posso fazer aquilo que me dizem ou aquilo que parece mais interessante, aquilo que parece melhor, aquilo que se apresenta como a melhor opção. Eu escolhi? Talvez não. Talvez foi aquele excesso de marketing que ficou me provocando para que eu vá para a direita e não para a esquerda, ou para que eu vá para a esquerda, não para a direita, para que eu suba e não desça e faça outras coisas. E assim, o marketing, ele vai me convencendo por excesso de exposição que tal opção A é melhor que a B, ou que a B é melhor que A, e assim por diante. Então chegamos na nossa segunda parte aqui, né, que é para falar sobre o domínio invisível. E por que que é invisível? Bem, isso fica muito claro quando a gente observa como era a sociedade ocidental, né, a sociedade, enfim, de maneira geral, mas estamos aqui trazendo a sociedade ocidental há 100 anos atrás e hoje. Né, como eram as escolas há 50 anos atrás e como eram as escolas hoje. Por exemplo, nas escolas há 50 anos atrás, seus pais, seus avós, sejam lá como for, tinham a possibilidade de sofrerem palmatória, né, de eles serem punidos de maneira explícita, de maneira evidente nas escolas, porque o professor, ele detinha ali, né, aquela capacidade de punir, a capacidade de penalizar, a capacidade de fazer algo assim. Do mesmo jeito, né, o professor aqui ele é apenas um figurante nessa história toda. Porque se você for olhar, por exemplo, em como eram também aí a saúde mental, né? Não tinha essa questão da psicologia, dos psicólogos de tratamento, não sei o que. Era o que era manicômio. A pessoa que apresentava um problema de saúde mental, ela tendia a se agravar até ela piorar de uma certa forma e em que ela era separada da sociedade e ia parar no manicômio. Não se pensava necessariamente num cuidado prolongado ou numa ajuda prolongada. Enfim, e uma série de mecanismos e técnicas que não existiam na época, em que pensa-se, né, como que eu vou então cuidando sem precisar penalizar. Penalizar como? Excluindo da sociedade. Penalizar como? Utilizando de alguma técnica ou de algum instrumento que ele é punitivo. A nossa sociedade, ela não é punitiva, ela não tem como princípio, né, como princípio norteador, essa punição. Pelo menos não essa punição explícita, né? Esse é o ponto. Por isso o domínio invisível. Porque se não existe essa punição explícita, existe então uma espécie sim de punição e existe uma espécie aí de controle, uma espécie de poder. Não deixa de existir um poder, né? Existe um domínio. Qual é o domínio agora? Qual é o poder? Qual é a punição? Bem, aí o Byung-Chul Han vai falar que é, né, no caso aqui seriam os algoritmos, ou no caso eu ia falar é a plataforma, ou a plataforma na qual você está se utilizando. Como assim, né, que isso se torna um domínio? Como assim se torna um poder? Bem, a gente sabe claramente que as pessoas que se utilizam das plataformas, elas tendem a entrar no jogo da plataforma. Por quê? Porque é jogando o jogo da plataforma, por assim dizer, seguindo as regras do jogo da plataforma, eu vou ser mais, né, ou melhor, recompensado de uma certa maneira. Então você vai fazendo as coisas, né, e você vai aprendendo a jogar o jogo de acordo com aquela plataforma. E também o que eu posso fazer na plataforma, muitas vezes está limitado pela plataforma. Ou seja, se eu quero utilizar o Instagram, ele tende a funcionar de uma certa maneira, ele tende a se estruturar de uma certa forma, tais conteúdos tendem a ir melhor que os outros, tudo aqui no campo da tendência e da probabilidade, da possibilidade. Eu não estou falando como algo determinado, mas é algo que costuma acontecer. Então, por exemplo, né, eu falei que sou professor, e quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei algumas pessoas, né? E a minha pesquisa foi justamente sobre o Instagram. Eu queria entender como que o Instagram modula os nossos desejos. E ao entrevistar algumas pessoas, era muito interessante, né? Porque eu fazia algumas perguntas sobre a relação da pessoa com o Instagram. E algumas pessoas diziam, assim, e falaram pra mim, né? Ah, eu já postei às vezes uma foto e essa foto não performou bem. Essa foto não ganhou tanto like como eu gostaria, ou não sei o quê. E aí eu fiz o quê? Eu tirei a foto, esperei alguns dias e postei novamente. O que é isso, se não um poder? O que é isso, se não a pessoa se sentir punida? Se sentir pior, se sentir mal por ter postado uma foto, por ter compartilhado. Né? Ela apenas fez ali um ato, fez um gesto que foi postar uma foto e ela foi punida por algum motivo que ela não sabe. Mas ela busca ainda assim entrar no jogo. Então ela faz o quê? Edito um pouquinho diferente, posto em um outro horário, tento fazer de uma outra forma, para que assim eu seja reconhecido. E como todas as plataformas elas não são regulamentadas, elas não são reguladas, elas seguem sendo aquilo que a gente chama de caixa preta.
Caixa preta no sentido de que ser opaco. Não dá para saber como que elas funcionam. E se a gente não sabe como funciona, a gente vai testando, a gente vai se provando, né, se sujeitando a essa caixa preta, a essa plataforma, e a gente vai entrando nesse jogo sem nem perceber. E quando, né, quando a gente percebe, já estamos ali jogando esse jogo, já estamos dessa maneira. Ah, Lúcio, mas eu não sou obrigado. Realmente, né, nós não somos obrigados a usar as plataformas, né? Nós temos a possibilidade de não usar nenhuma plataforma. Só que convenhamos, quem não utiliza as plataformas? Né? Se hoje em dia existe uma outra coisa que é fundamental. A nossa identidade, ela está muito vinculada com a nossa performance, com a nossa existência online. Então, não existir online também não é uma opção. Não existir online também não é uma possibilidade bem-vinda na nossa sociedade. Já que um dos hábitos, né, reconhecidos culturalmente e socialmente no século XXI é justamente a sua presença online. Bem, chegando então nesse terceiro ponto, que seria o do reequilíbrio, é justamente porque ao falar dessa transformação da percepção, então cada vez mais a nossa atenção está fragmentada, e assim a gente vai sendo levado a fazer A, B, C, D, E, enfim. E também falar sobre esse domínio invisível, então quer dizer que está tudo dominado? Né? Não, nunca vai ser aqui uma perspectiva que eu vou partilhar com vocês. Não acredito nisso. Até porque, observando a história humana, estamos sempre organizados em certos regimes de poder, e a gente vive no momento atual em que o regime de poder é esse que a gente está vivendo. Então a ideia é como lidar com esse regime de poder. Até porque quando eu falo sobre essas coisas, quando eu falo sobre esse domínio, quando eu falo da transformação da percepção, a ideia não é falar que está tudo perdido, né? E também não acho que é algo que o Byung-Chul Han aqui está pensando, apesar de que em alguns trechos, não só desse livro, mas como de outros dele, possa dar uma impressão, né, disso de estar tudo dominado ou alguma coisa assim. Mas a minha ideia, pelo menos, não é essa aqui, né, com esse vídeo. A minha ideia é justamente de pensar nesse reequilíbrio. Até porque o regime de poder, ao mesmo tempo que ele te coloca numa posição, né, te coloca ou te sujeita de uma certa maneira, é justamente essa capacidade ou isso que ele te coloca que também abre a possibilidade de outras formas de existência. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala aqui sobre a internet, como não só da internet, enfim, essas plataformas que fazem parte da internet, como isso que nos disputa ou que forma esse regime da informação, né? Como vai dizer o Byung-Chul Han, que vai organizar os nossos comportamentos, as nossas emoções e por aí vai. Ao mesmo tempo, eu penso aqui também sobre como, então, ao ter consciência dessas coisas, ou pelo menos ao viver na sociedade que a gente está vivendo, é também a partir disso que a gente transforma o nosso mundo, é a partir disso que a gente transforma a nossa sociedade. Por exemplo, ao fazer esse vídeo, claro, eu não estou falando aqui que eu estou, né, a ideia é transformar o mundo como se um vídeo vai transformar, enfim, mas como que a nossa existência, né, ou como que a nossa, então, a ação no mundo, como que o nosso viver, né, tem essa possibilidade. E aí, né, o que eu quero dizer é que se a gente está falando tanto sobre esse domínio quanto sobre essa transformação da percepção, o quão importante também não seria, então, a gente se atentar um pouco mais para isso, sobre como isso nos afeta cotidianamente. Sobre como, de fato, né, nós estamos nos subjugando mais ou menos a esse regime de informação. Será que a gente está cada vez mais submetidos, né, submissos a esse regime de informação? A quem estamos servindo? Ou será que isso está nos servindo para alguma coisa? É aquela ideia do como que eu a que serve, né, e como serve isso. Certo? Por exemplo, eu sou professor e eu tenho, né, turmas em que ali naquele período em que de um semestre tenho os alunos. Bom, eles não são submissos a mim, né? É uma relação de poder na qual a ideia é como que eles podem aproveitar ao máximo
do meu conhecimento ou da minha experiência, da minha vivência no campo da psicologia, e ao mesmo tempo eu também penso, né, como que eu posso aproveitar ao máximo essas pessoas que eu não conheço e como elas podem me ajudar a me desenvolver enquanto profissional, me desenvolver enquanto professor, as perguntas que eles podem fazer que vão me colocar num lugar que talvez eu nunca pensaria sozinho, as provocações, né, ali no sentido de olhar para aquela teoria de um jeito que eu nunca olhei, olhar para aquela técnica, para aquela prática de um jeito que eu nunca olhei, e como isso pode me enriquecer. Então, toda relação de poder, né, ela cria um campo de possibilidade de novas formas de existência. Então, entender como a tecnologia, ela, ao mesmo tempo, né, busca esse regime de informação que busca, de fato, né, nos submeter a algo, mas, ao mesmo tempo, é isso que nos possibilita também a poder nos desenvolver. Né, é isso que nos desenvolver no sentido aqui não, né, naquela ideia de uma progressão, de coach, enfim. Mas nos desenvolver aqui que eu falo exatamente no que né, ou você, ou eu aqui enquanto parte de uma sociedade, parte de um grupo, parte de um horizonte histórico, aquilo que então é vislumbrado, né? E aí, o quanto então que a minha atenção ela é possível de não cair nessa submissão. Ao mesmo tempo, né, entendendo que isso existe e que é assim que a gente nos organiza, nós nos organizamos e nos orientamos, então o que a gente pode fazer a partir disso? Ou seja, quando eu falo sobre essas coisas, apesar de eu não trazer explicitamente a questão da dependência tecnológica ou da dependência de internet aqui, é importante entender que tudo isso tem relação com a dependência tecnológica, com a dependência de internet. Tanto no sentido mais amplo, que a gente pode chamar aqui de dependência, no sentido de que todos nós estamos dependentes dela, porque todos nós estamos conectados a isso constantemente, mesmo que talvez não soframos, ou não estejamos sofrendo gravemente por conta disso, mas né, existem pessoas que estão. E que muitas vezes essa dependência, esses problemas, tem como base, né, tem como pano de fundo isso tudo que eu fui falando. Então, falar aqui sobre a percepção, falar sobre o domínio invisível, né, é entender, né, esse pano de fundo, essa base de uma dependência tecnológica, de uma dependência de internet, de como que a gente se relaciona com essas tecnologias. Né? Então, o objetivo desse vídeo foi tentar trazer algumas dessas reflexões e apontamentos, né, para que a gente possa olhar para a nossa relação com a tecnologia um pouco diferente, né, de uma maneira um pouco mais interessante. E caso, né, você tenha interesse de estudar um pouco mais isso, você pode clicar aqui no link abaixo para entrar na minha formação, chama Formação Ciberesquizo, onde eu falo sobre dependência tecnológica a partir da perspectiva da esquizoanálise, e nessa formação a gente estuda uma série de conteúdos, uma série de assuntos extremamente interessantes de um modo crítico, não apenas vai aprender técnica e prática, mas também refletir sobre a nossa vida, né? Refletir sobre justamente tudo isso que a gente entende enquanto dependência, que não é tão simples. Bem, então acredito que atingi aqui o objetivo desse vídeo, né, que foi conseguir discutir um pouquinho sobre esse regime da informação, entender como a gente se relaciona com isso, e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, deixa um comentário, né, pra gente continuar conversando sobre isso, e até mais.